Olá, seja bem-vindo ao programa Psicologia da Alma. É uma grata alegria poder ter você a nos acompanhar. O tema de hoje é Vida Pública e Batina. O nosso convidado, ele é padre. Além de ser padre, cantor, escritor, ele é pároco de uma paróquia chamada Nossa Senhora da Assunção, em Goiânia. Viaja para o Brasil todo, até mesmo a nível internacional. Você vai conhecer o nosso convidado, tomado de grande carisma. As suas missas levam grandes multidões a experimentar a Deus de maneira muito profunda. Conosco, Padre Marcos Rogério. Uma alegria estar aqui. Que bom poder participar desse programa, estar falando um pouco dessa experiência tão bonita que é a presença da graça de Deus na nossa vida. Então, já para a gente começar o nosso assunto, quem é o Padre Marcos Rogério? A gente conhece de uma maneira, nas celebrações, fazendo as missas, esses grandes encontros. Quem é Marcos Rogério? Sou goiano, sou de Mara Rosa, de uma cidade do interior. Toda a minha família é dessa cidade e fiz uma experiência vocacional em Goiânia. Depois tive a oportunidade de estar indo para Minas Gerais estudar, fazer teologia. Depois que fui ordenado, tive ainda a graça de ir para Barcelona, morar durante 3 anos, aonde tenho mestrado e capacitação doutoral em liturgia. O Padre Marcos, esse momento da vocação, do chamado de Deus, você teve uma experiência com Deus de uma maneira muito humana ou você teve uma experiência com esse Deus sobrenatural, místico? Como é que foi sua experiência que fez com que você dissesse, não, eu preciso mudar a minha vida e ser diferente? Eu acredito que foi uma mistura, sabe? Um pouco de tudo, assim. Eu lembro, bem pequeno, meus pais são muito religiosos, a minha mãe da igreja, a minha avó sempre me levava à igreja, e eu senti muito cedo esse chamado, muito forte para a vida religiosa. Só que adolescente, muito jovem ainda, e eu sempre me questionava. E a minha vocação, ela partiu de uma experiência profunda com Nossa Senhora. Eu costumo dizer que a minha vocação, ela é uma vocação mariana. Todas as quartas-feiras eu ia rezar numa igreja que tinha na minha comunidade. Sempre tinha uma imagem de Nossa Senhora e uma imagem de Santa Teresinha do Menino Jesus e de Santo Antônio. E eu sempre ia na imagem de Nossa Senhora, a imagem antiga de Nossa Senhora de Fátima. E uma vez rezando ali em oração, olhando para os olhos da imagem, eu cheguei a me ver dentro dos olhos da imagem. Cheguei em casa e falei assim, mãe, tem jeito da gente se ver dentro do olho de Nossa Senhora? Minha mãe falou assim, menina, não tem jeito, ela é uma imagem, aquilo é gesso. Eu falei assim, mãe, mas eu me vejo dentro dos olhos dela. E aí então minha mãe foi comigo na igreja e nós ajoelhamos em oração. Minha mãe também viu, minha mãe começou a chorar, não entendia nada e aquilo foi ficando sempre ali dentro do meu coração. Interessante que então você está dizendo para nós que a sua experiência, a sua vocação religiosa foi gerada no coração de Maria e pela presença da mãe. Ou seja, houve uma participação materna muito intensa nesse contexto. A presença da minha mãe sempre foi muito forte na minha vida, na vida dos meus irmãos, né? Então, esse contato ele era muito próximo. Mas não foi tão simples assim. Vi, senti o desejo, mas não queria ser padre. Eu olhava assim, será que é? Depois eu fui ser coroinha, e o desejo foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Eu lembro de uma coisa que a minha mãe sempre me dizia. Ela sempre dizia assim para mim, faça tudo aquilo que seu coração tiver a necessidade de fazer. Aquilo que você escolher, nós vamos te apoiar. Meu pai não. Meu pai desesperou. Como todo pai, né? É. Quais foram as resistências, não externas, as resistências internas do Marcos, né? Nem vou dizer o padre, porque no momento você não era padre. Quais foram as dificuldades, as resistências ou os medos do Marcos Rogério nessa proposta de ser um pouco mais de Deus, ou seja, pleno de Deus como sacerdote? A primeira coisa, eu tinha 12 anos, então era um adolescente, estava em fase de descoberta, daqueles namorinhos, aquela coisa toda na vida, né? E então aquilo ficava me inquietando muitas vezes. Sair de casa, deixar minha casa, era um medo que eu tinha, abandonar minha família, não abandonar minha família, né? Mas deixá-los, seria uma experiência nova para mim. Então, esses medos, eles foram gritando dentro do coração. Será que não? Será que eu não poderia fazer outra coisa? Será que eu não poderia... Minha tia queria que eu fosse médico, né? E aquilo também martelava na minha cabeça. Por que não fazer medicina? Ou por que não fazer direito? Eu achava lindo juiz. Nossa, eu achava fantástico. E eu queria ser juiz em um determinado momento da minha vida. Eu falei assim, eu acho que eu quero isso. Mas depois tudo foi gritando. Qual a diferença que você percebe do Marcos antes do Marcos que tomou a decisão? Que diferença é essa? Nossa, uma diferença profunda, né? Um amadurecimento, um crescimento. Eu fui para o seminário com 14 anos. Quando eu decidi ir para o seminário, eu falei, eu quero ir, eu desejo ir. Então, todo o processo, ele vai fazendo com que a gente se encontre. E ao encontrar-nos,
a gente de verdade vai assumindo aquilo que Deus vai pedindo, aquilo que Ele vai colocando dentro do nosso coração e as experiências. Eu acredito que a experiência no seminário, a experiência nas comunidades nas quais eu passei, o poder tocar a vida das pessoas e deixar com que as pessoas também tocassem a minha vida. Porque as pessoas elas têm aquela impressão de que o padre ele caiu do céu, que ele já nasceu prontinho, que ele já vem de batina, que ele já vem de estola, né? Então, e é todo um processo na nossa vida. Então, o processo que foi se dando foi me fazendo ver e perceber esse Jesus humano, esse Jesus que toca, esse Jesus que cura, esse Jesus que liberta, esse Jesus que chama para um momento forte de conversão. Como é que você lida com as suas emoções? Porque você está o tempo todo administrando, conduzindo as pessoas a ter um ambiente emocional, não apenas religioso, saudável. Mas como é que o padre Marcos Rogério lida com as próprias emoções? Como é que você administra a solidão, a carência, os desejos? Fala um pouco mais para nós sobre isso. Eu sempre aprendi a olhar para a minha vida e não me desesperar diante daquilo que eu sinto. Primeiro, se eu sinto, eu sinto. Se eu tenho vontade de chorar, eu choro. Se eu tenho vontade de expressar um sentimento, eu sempre o fiz. E tudo isso foi me ajudando a perceber as minhas emoções. Eu acredito que a gente não controle as emoções, né? Nós não temos esse poder. Mas eu aprendi, gosto muito de Augusto Cury, e ele diz assim que nós podemos domesticá-las, que nós podemos aprender com elas, que nós podemos mergulhar. E eu faço terapia, né? Eu fiz terapia durante 2 anos, ainda continuo fazendo. Eu acho super interessante. Eu acho que cada pessoa deveria fazer para se conhecer, para aprofundar. Porque o padre é um ser humano, vem muitas emoções, e se a gente não toma cuidado, você acaba absorvendo aquilo que não é seu, sobretudo no processo de confissão, sobretudo no processo de estar ali com as pessoas. Então, conhecer-se, eu acredito que é o primeiro passo para poder servir melhor. Ótimo. Você está vendo aí que um segredos que a gente consegue enxergar no padre é a capacidade de experimentar o equilíbrio. O grande desafio do ser humano é o equilíbrio, porque o de mais, o de menos é fácil. Agora, o equilíbrio conduz as nossas escolhas, o equilíbrio faz com que a gente tenha mais acertos em relação à própria vida. E o Padre Marcos hoje traz para nós isso, o equilíbrio das emoções, da razão e da capacidade de escolher as coisas. Seria isso, padre? Justamente, essa capacidade de escolher, de poder olhar com esse olhar novo, né? E eu acho que aquilo que nos equilibra profundamente também é essa capacidade de poder parar todos os dias e poder ter um momento forte de oração. Quando eu estou diante de Deus, quando eu sinto essa presença, quando eu sinto essa graça, eu não estou só. Eu sei que ali, de verdade, tem uma presença que me motiva, que me faz caminhar. E isso me ajuda a equilibrar em tudo, né? Olhar para tudo e perceber aquilo que eu sou. E quando a gente afasta da oração, é onde as brechas se abrem, onde a gente cai, onde a gente não dá conta nem de caminhar. Estão gostando? Olha, agora nós vamos ter um momento interessante que é o Psicologia na Rua. Algumas pessoas vão fazer algumas perguntas, tanto para mim quanto para o padre, e nós vamos estar respondendo. Olha lá, vamos lá. O que o senhor acha dos padres que pregam uma coisa e fazem totalmente ao contrário? Eu sempre observo aquilo que a palavra de Deus ela vem trazendo. Essa é uma prática farisaica, né? Os fariseus, eles faziam isso, eles diziam coisas para o povo, mas eles não viviam aquilo. Quando a gente olha para Jesus, quando ele entra na sinagoga, quando ele fala com autoridade, as pessoas dizem assim, por que ele fala com tanta autoridade? De onde vem tudo isso? As palavras encontravam eco na vida. E eu acredito muito nisso. Eu não falo uma coisa em que eu não acredito. Eu não prego uma coisa que de verdade não faça parte da minha história. E quando o evangelho é aberto, sobretudo para nós que somos sacerdotes, é para viver essa experiência concreta da fé. Aquilo que Deus nos chama. É claro que a gente vive num mundo hoje tão demagogo. A gente vê isso na política, a gente vê isso na religião, a gente vê isso em todos os âmbitos. Eu acho também que essa coerência em relação ao que se fala e ao que se faz, ela se dá pelo autoconhecimento, né? É questão de ser muito honesto, ser muito verdadeiro, ser muito leal com aquilo que nós somos. Porque senão a gente, de repente, vai criar um personagem ou vai viver de uma forma muito política, tentando agradar a todos, mas fugindo daquilo que é genuíno a partir de nós mesmos. E personagens, eles não duram muito tempo, né? A gente percebe isso constantemente. Tem várias pessoas que tentaram fazer isso. Eu aprendi uma coisa quando eu estava na teologia, com o meu mestre de nobista, ele dizia assim, a primeira pregação é para você. Então, ela perpassa pelo nosso ouvido, alcança o nosso coração e chega na vida das pessoas. Seria mais ou menos isso. Justamente, quando eu prego, quando eu anuncio, quando eu digo aquilo que eu estou dizendo, também é desejo na minha vida, na minha história. Porque o padre também, ele passa por um processo de conversão, ele passa por um processo de mudança. É exigente na vida dele. Ótimo. Próxima pergunta, vamos lá?
O que o senhor acha da fama dos padres em geral? Eu sempre acredito que quando você faz uma coisa, quando você ama muito essa coisa, você vai ser destaque. Você vai aparecer, você vai estar em evidência. E quando a gente está em evidência, as pessoas muitas vezes confundem, é o padre popstar, é o padre famoso, é o padre disso. Eu acredito que nenhum padre busque isso. Mas isso já vem, muitas vezes, em detrimento do seu trabalho. Eu aprendi uma coisa, sempre eu falo na paróquia assim, né? Algumas pessoas falam assim, o padre é estrelinha, o padre é estrelinha, falando a questão de fama. Eu falo assim, eu não sou estrelinha, eu sou estrela. Ou me Estrelinha chama... é diminutivo. Nunca, 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 nunca. Agora, se eu tenho uma luz, que essa luz e que esse brilho possa de verdade levar à luz maior, que é o Cristo. Agora, isso perde o sentido quando eu me coloco como centro. É interessante quando você fala nisso. Eu lembro do próprio Jesus e o Padre Zezinho coloca isso em música, né? Sua fama se espalhou e todos vinham ver. Eu acho que o processo de evangelizar e o próprio processo de ser luz não tem como você não brilhar ou essa fama. Ou seja, as pessoas querem conhecer, as pessoas querem ter acesso. Agora, o complicado é como que eu vou administrar isso, né? A fama ela é consequência, mas eu administrar, eu conduzir isso para o bem maior e bem comum, talvez faça grande diferença, não é assim? Com certeza. E a fama, ela abre portas, né? E se ela abre portas onde você pode entrar e pode evangelizar e pode levar a boa nova, eu acredito que tem que ser aproveitado, que tem que ser utilizado. Agora, eu não posso me tornar escravo da fama. Quando eu me então torno nós somos escravo... aquele burrinho que carrega Jesus. Claro, né? sempre. Em Osana, somos o burrinho. Mas a fama nos acompanha. Mas quem é o destaque, quem talvez não, certamente o principal momento ali é do próprio Jesus. E tem que ser. Se Jesus deixa de ser o centro, a nossa vida já não tem sentido. Eu sempre aprendi uma coisa com a minha avó que dizia assim, se todo mundo estiver te aplaudindo, sai correndo. Alguma coisa não está bem. Né? E a fama geralmente é só isso. É só o aplauso, é só aplauso, é só aplauso, é só reconhecimento, é só uma série de coisas. Mas a mesma plateia que aplaude, ela pode de alguma forma crucificar, destruir. Justamente. Né? E eu acredito que é por isso que a gente tem que estar com o coração muito aberto. Eu acredito que tem alguns padres que, graças a Deus, estão na mídia e o fazem bem, e é necessário estar lá. Se tem um meio de comunicação, por que os padres não podem estar lá? Não sabendo vocês que o próprio padre, né, agora vai estar também estreando um programa na TV Evangelizar, que é Flechas da Vida, não é isso, padre? É verdade. Logo, logo vai ter surpresa então aí pra vocês. Então a fama vai se espalhando. Não tem como, gente. É a ação de Deus e nós estamos aqui para isso. Próxima pergunta, vamos lá? Dr. Cláudio, todo padre é um pouco psicólogo. O que vocês acham disso? Na verdade é o seguinte, o padre mexe com um material humano, né? E todo material humano, ele tem a questão espiritual, mas ele não é desprovido do afeto. Então, acaba que, de alguma forma ou de outra, o padre acaba exercendo essa função, né? Não é uma função psicoterapêutica, não é uma função de mudar, né, questão de caráter, personalidade, mas de dar suporte. Porque emocionalmente a pessoa vem fragilizada, né, assim, padre? E se o padre não dá esse suporte emocional e espiritual, de nada vale a atuação dele. Eu acho que a coisa é muito junta, não tem como a gente separar. Talvez seja isso. Agora, obviamente, que o padre, assim como o psicólogo, porque eu como psicólogo eu trabalho o fenômeno religioso do paciente, mas eu não vou atuar e interferir nessa questão porque eu não sou padre ou líder religioso, mas eu dou o suporte. Seria também essa mesma visão do padre? Eu acredito que sim. Quando a gente consegue, né, separar as coisas, elas funcionam de forma concreta. Às vezes, chega na confissão, ou chega no aconselhamento, tantas pessoas que vêm partilhar algumas questões que são psicológicas. E eu falo, olha, no espiritual você vai ter que fazer isso, mas você precisa procurar um profissional para te ajudar a se conhecer, para mergulhar nesse aspecto que precisa ser trabalhado. Até porque o padre não tem esse tempo todo, né? Porque é impossível, terapia, né? O processo psicoterápico demanda tempo. O padre está ali para dar realmente suporte. O papo está ótimo, muito agradável, mas a gente precisa dar um break, dar um intervalo. Espero que você fique aí, que voltamos daqui a pouco.